Caríssimos irmãos e irmãs, é uma alegria chegar até vocês no dia de hoje com essa reflexão sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho, sobre a liturgia diária e de modo especial nestes 9 dias que antecedem a solenidade de Pentecostes, suplicando a este Deus de bondade que nos conceda a graça e a luz do seu Espírito. Hoje, sexta-feira da sexta semana do tempo pascal. Lembramos de modo muito especial o exemplo desta grande mulher, Santa Rita de Cássia, que celebramos nesse dia de hoje, 22 de maio de 2020. Na liturgia de hoje, 2 textos nos são apresentados. 3 textos. A primeira leitura, tirada de Atos 18, 9 e 18. Para entrarmos um pouco no contexto, Paulo sai de Atenas e chega em Corinto. Em Corinto, ele decide pregar na sinagoga aos judeus de origem hebraica e também os de origem grega, ou seja, os judeus da diáspora. Corinto está na região da Grécia. Ao falar de Jesus para esses judeus, eles não acreditam, eles não aceitam a pregação de Paulo. Eles não aceitam o anúncio que Paulo faz. Paulo, então, decide que não mais dirigirá a palavra de Deus aos judeus e passará, assim, a falar com os pagãos. Paulo tem aí a ajuda de Priscila e Áquila, que são também fazedores de tenda e juntos trabalham neste processo de evangelização. Também chegou Silas e Timóteo para ajudá-los, para que possam ter o sustento necessário e a partir daí a palavra possa também ser anunciada. E Paulo então inicia esse processo de anunciar a palavra àquele povo que não tinha fé, ou que acreditavam nos deuses romanos ou em tantos outros deuses. E essa palavra vai gerando tanto impacto e vai causando muitas pessoas vão aderindo a essa palavra que Paulo anuncia. Muitos pagãos. E isso leva os judeus a se irritarem. Por isso, eles levam Paulo para ser julgado num tribunal civil romano. E o tribunal, é claro, não aceita, do mesmo jeito que não aceitou julgar Jesus, ou não viu nele nenhum erro, mas acabou se omitindo e mandou condená-lo. Paulo também não vai ser julgado por Galião, e assim ele vai ficar livre, visto que o problema dos judeus era um problema de entendimento de fé. Não era um problema civil. E Paulo continua a anunciar. Por que Paulo continua a anunciar mesmo com essa oposição tão grande? Vamos pegar os 2 primeiros versículos do texto de hoje da primeira leitura. Estando Paulo em Corinto, uma noite, o Senhor disse-lhe em visão: não tenhas medo. Continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para te fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Ou seja, meus irmãos e irmãs, Paulo tem um ouvido atento à voz do Senhor que lhe fala. Paulo abre a sua vida, desde a sua conversão, para acolher este Deus que fala ao seu coração. E ouvindo esta voz do Senhor, ele anuncia a palavra com destemor e com esperança, contra tudo e contra todos. Paulo não tem medo de semear as sementes que o Senhor lhe deu.
E ao semear essas sementes, o Senhor confirma nele. Nós precisamos aprender desse testemunho de Paulo para termos coragem. Não só de enfrentarmos as dificuldades, porque aqui, neste texto, antes de enfrentar as dificuldades, existe uma outra coisa primordial. Um Paulo que acredita. Um Paulo que crê na ação de um Deus que está com ele. Um Paulo que não desanima, um Paulo que conhece este Senhor, que se volta para este Senhor com decisão, meus irmãos e irmãs. Muitas vezes nós queremos fazer a obra, mas não damos o passo para construir o alicerce. Se não damos o passo para construir o alicerce, a obra desmorona. Paulo não crê por um sinal miraculoso. Paulo crê porque ao descobrir este Senhor que veio ao seu encontro, ele foi dando passos, ele foi caminhando, ele foi descobrindo, ele foi se aprofundando, ele foi ouvindo o testemunho que aqueles apóstolos davam de Jesus e a partir daí ele foi descobrindo a importância desse Jesus. E muito mais do que descobrir a importância desse Jesus, Paulo descobre a missão de anunciar. E a partir daí se torna um evangelizador. O evangelizador não pode ter medo. Mas além de não ter medo, o evangelizador precisa ter fé, ter confiança nesse Senhor. Esse Senhor está com Paulo, esse Senhor o ajuda neste caminho, esse Senhor te ajuda, esse Senhor me ajuda a não desistirmos do projeto. Mas para isso é preciso que tenhamos coragem, meus irmãos e irmãs. A coragem da fé e a coragem do testemunho. Quantos pais e mães se perguntam como eu vou educar o meu filho? Quantos professores se perguntam como eu vou fazer isso com os meus alunos? Quantos catequistas se perguntam como eu vou conseguir evangelizar essas crianças? O primeiro ponto, eu preciso ter fé. São Paulo VI, um grande papa da igreja, vai dizer: se nós não somos um grande testemunho, do que nós falaremos? O que fala primeiro é aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito. Por isso que é preciso ter esta fé clara, essa fé convicta, essa fé que reconhece esse Deus, que se abre a Ele. E essa fé é testificada, é fortalecida pela presença desse Deus que vem ao encontro, como veio ao encontro de Paulo e vem ao encontro de cada um de nós. Nós não podemos nos esquecer o que nos diz o Salmo de hoje, Salmo 46, 47. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Quem é o nosso Rei? A quem nós devotamos toda a confiança e toda a esperança? Ao Senhor ou a tantas outras perspectivas que nos rodeiam? Se Ele é o nosso Deus, é nele que tem que estar a nossa esperança e a nossa confiança. Se não estiver nele, em quem estará? Por isso que o Evangelho de hoje continua esse belo caminho que Atos dos Apóstolos já nos apresenta. Versículo 20, o Evangelho de hoje é tirado do Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 20 a 23. Versículo 20. Em verdade eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. É preciso, meus irmãos e irmãs, quando adentramos no Senhor, quando adentramos nesse caminho de fé, nessa vivência com esse Deus, nessa descoberta do valor e da importância desse Deus, é importante que solidifiquemos em nós a decisão de segui-lo. Porque muitas dificuldades surgem, como surgem na vida de todas as pessoas. E o Cristo já diz aos seus discípulos:
Vocês terão muitas dificuldades. Aqui Jesus está dizendo um pouco antes da crucificação. Esse texto é tirado do texto da Quinta-feira Santa, da noite antes de Jesus ser traído. E ele vai dizer, olha, vocês vão ter sofrimentos e muitos vão rir por aí. Vocês vão ter dificuldades e muitos vão estar numa vida tranquila. Mas se mantenham firmes naquilo que você crê, naquilo que você confia, naquilo que você ouviu da verdade e que essa verdade chegou ao seu coração. Consulte, medite essa palavra, porque essa é a palavra da verdade. Se aprofunde nela. A mãe que aguarda um filho, ela fica nessa ânsia da dor, de saber como esse filho vai vir, se terá saúde. E quando o filho está para nascer, as dores aumentam, dificuldades aumentam, as angústias aumentam. E nem por isso ela desiste de tudo. Ela dá à luz, porque sabe que depois de tudo aquilo vem uma alegria maior. E essa alegria preenche toda essa tristeza. Nós não somos convidados a sair por aí apontando para os outros, dizendo, olha, eu sou melhor do que você porque eu acredito em algo que vai vir muito além. Nós somos chamados a testemunhar esta nossa fé. Testemunhar essa confiança e essa certeza desse Senhor que está conosco. Jesus vai dizer aos seus discípulos no versículo 22, também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará. A ressurreição e o coração dos discípulos se alegrará. E ninguém mais poderá tirar a vossa alegria. Está aí o ponto fundamental da liturgia de hoje. Se nós somos homens e mulheres que temos essa fé fundamentada, alicerçada, que cresce pela oração, pela escuta da palavra, pelo testemunho, pela prática dessa palavra, pela caridade. E essa fé nos faz anunciadores, nos faz pessoas que vivem ela no seu cotidiano, que passam pelas realidades mais fáceis e mais difíceis, mais tristes e mais alegres, mais esperançosas e mais desanimadoras. É porque nós temos uma alegria maior do que essa que é vista pelo mundo. Nós temos um mandamento que nos dá esperança, que nos dá confiança. Que nós possamos no dia de hoje, iniciando essa novena, esse caminho para Pentecostes, pedimos a esse Senhor que nos dê essa alegria verdadeira. Essa alegria que encha o nosso coração e que possa transbordar. E não que a gente precise ficar por aí tentando convencer as pessoas. Mas pelo nosso olhar, pelo nosso modo de ser, nós podemos ser anunciadores dessa boa nova. Que este Espírito de Deus nos dê essa força, nos conceda essa graça. E que a Virgem Santíssima esteja conosco neste caminho. Ela que estava com os discípulos, que esteja conosco nos mostrando a direção, para que possamos acolher no nosso coração a graça de Deus. Fiquem com Deus e Deus os abençoe a todos. Por isso